Boa tarde, boa tarde. Hoje, 8 de novembro de 2022, eu sou Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Tá? Hoje é a nossa quarta e última aula de técnicas de controle, nossa unidade curricular 11. Estou com as turmas de Ipatinga e Uberaba. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que, porventura, não puderem assistir a aula nesse momento, essa aula está sendo gravada e a gravação vai estar disponível para vocês no portal ainda hoje. O PDF da apresentação que eu vou fazer com vocês hoje aqui já está disponível no portal para vocês. Subi há pouco. A qualquer momento que vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão ou quiser fazer algum comentário, vocês podem ativar o microfone ou escrever no chat que eu estou acompanhando. Boa tarde, Natan. Tudo bem? Vamos que vamos. Tá? Atrasou um pouquinho aqui. Boa tarde, Giancarlo. Vamos que vamos. No próximo dia 13, no domingo, tá? É a data final aí para entrega da atividade 2, tá? A atividade de múltipla escolha para vocês fazerem. A nossa última atividade é a AD dessa unidade curricular. Resultado esperado são exercícios resolvidos. Tá? O material didático são os capítulos 7, 8 e 9. Tá? São as aulas aí sobre software, inversor e aula de hoje que é sobre servoacionamento. Vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre servocontrole e processo industrial do tipo batelada. Semana passada a gente falou sobre o inversor e o processo contínuo. Tranquilo? Vamos que vamos, então. Nossa referência bibliográfica, tá? O livro Técnicas de Controle, Senai DN aqui, está disponível para vocês no portal. Literatura complementar, a gente sugere o livro Controle de Processos Industriais. Deve ter na escola de vocês aí na biblioteca. Servoacionamento. Tá? Servoacionamento são sistemas eletromecânicos de controle de precisão. Tá? A gente viu aí os tipos de motores de passo, motor de corrente contínua, motor de corrente alternada, o MIT, motor de indução trifásico, e o motor de corrente alternada, motor síncrono. Tá? E para cada tipo de aplicação industrial, você tem a característica onde o motor prevalece. O servoacionamento, tá? Ele usa principalmente o motor trifásico assíncrono, tá? Com rotor de ímã permanente. Tá? Mas tem servoacionamento com motor de corrente contínua também. Tá? Mas o setor industrial usa com o motor síncrono, a máquina síncrona. Tá? A ideia do sistema, de empregar um sistema com servoacionamento, é controle de posição, eu saber onde uma determinada parte da máquina, seja uma ferramenta, seja um magazine, eu saber onde ela está. Eu preciso definir o local certo dela. Tá? Elas encontram aplicações em diferentes campos da indústria, tais como máquinas, ferramenta a comando numérico, todas as máquinas CNCs, né, o torno CNC, o centro de usinagem, entre outros. Os sistemas de posicionamento, pode ser em esteira, tá? Em linhas de transporte, robôs também, que alguns trabalham com motor de passo e outros trabalham com servoacionamento, tá? Depende da complexidade da aplicação do robô. Tá?
O motor de passo ele tem as suas vantagens, que ele trabalha em malha aberta, então o controle é mais simples, porque você confia no posicionamento dele, e o servo-acionamento ele tem uma aplicação melhor, tá? Ele é mais preciso ainda, e tem mais trabalho em malha fechada, então o controle é mais complexo, aí ele é mais robusto. Robusto no sentido de eu posso extrair mais potência dele do que do motor de passo. Sistemas flexíveis de manufatura, né? Então, em plantas e sistemas de estrutura de magazines, então você vai ter o sistema, a aplicação do servo-acionamento. Servomotores são motores utilizados no servo-acionamento. Tá? O circuito de alimentação dos servomotores encontra-se em uma unidade chamada servo-conversor. Então, o servo-acionamento ele é composto pelo servomotor mais o servo-conversor. Então, são duas unidades em separados. A primeira característica necessária para a escolha de um motor para tal função, para o servo-motor, relaciona-se com a facilidade e simplicidade de atuação no torque da máquina, ao controle de força. Nesse ponto, vale ressaltar a importância do torque nos acionamentos eletromecânicos, que é a única grandeza comum nos mundos elétrico e mecânico, portanto, a variável de interface. Tá? Tensões e correntes, por exemplo, pertencem ao mundo elétrico. Já velocidade e posição são grandezas mecânicas. Tá? E o torque, tá? Ele é conseguido através da corrente, e você tem a questão da mecânica também precisa do torque. Então, a união desses dois aí. Os servomotores são utilizados para sistemas que necessitam de uma dinâmica rápida, ou seja, em sistemas que exigem altas acelerações e desacelerações. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, né? Um servo drive aqui. Tá? Ele recebe alimentação trifásica e entrega alimentação trifásica para o motor, tá? Um servomotor. Esse servomotor ele tem sensores internos dele aqui, tá? Sensores de velocidade, sensores de posicionamento, que devolve essa informação para o servodrive. Assim também na mesa rotativa, ou seja, na estrutura onde esse motor está ligado, eu também tenho sensores, que é o encoder de mesa rotativa, que também é ligado no servodrive. Então, eu tenho reações formando uma malha fechada para controlar corretamente o posicionamento. Tá? Esse motor aí, esse servomotor, normalmente ele tem essa aparência quadrada aqui, tá? Nem todos têm, mas ele não é um motor de passo, tá? É um motor normal, um motor motor trifásico, com rotor, com ímã permanente. A gente vai ver mais à frente aí. Resposta do sistema de controle utilizando o inversor de frequência com motor assíncrono. Tá? Então, aqui a gente tem aquele movimento da mesa giratória com o motor assíncrono. Você dá um set point, dá um comando para ele girar. Tá? A resposta não é instantânea, olha. Tá? Ela tem uma linearização aqui, a posição angular da mesa rotativa, tá? Até chegar no ponto aqui de 45 graus, vai ter uma certa curva aqui para chegar. A mesma resposta com o sistema utilizando o servo drive e um servo motor, tá? Assim que der o comando, tá? A velocidade é muito grande e rapidamente ele já chegou na posição, tá? Tem uma rampinha de aceleração, uma rampa de desaceleração, mas ele chega bem mais rápido. Então, o controle de posição é muito maior, muito melhor do que com o motor assíncrono. O servo motor é um motor síncrono. Controle por servo acionamentos, né? A função do servo é responder a um comando externo, né? Esse termo servo, ele é um empregado, ele obedece a comandos, então ele responde a um comando externo, tá? O conjunto formado por dois equipamentos principais,
Um deles é um servo motor e o outro é um servo drive. Tá? Então, a gente tem essa característica aí de precisar, para fazer um servo acionamento, precisa de um servo motor e de um servo drive. Esses elementos têm a capacidade de seguir fielmente uma referência de torque, velocidade ou posicionamento. Então, o servo acionamento ele tem três características de trabalho: torque, velocidade e posicionamento. A mais utilizada que a gente vai estar trabalhando aqui é o posicionamento. Controle por torque, o inversor de frequência faz. Controle por velocidade, o inversor de frequência faz também. Tá? O controle por posicionamento, aí sim, já é uma característica do servo acionamento. Uma das grandes vantagens do servo é a repetitibilidade e sua precisão em se tratando de posicionamento. Então, ele consegue se movimentar várias vezes e depois, se você mandar ele voltar para a posição inicial, ele vai achar exatamente aquela posição inicial, aquela referência inicial dele. Ok? Aplicação, tá? As aplicações para o servo. Máquinas operatrizes, tornos, CNC, embaladoras, etiquetadoras, todas as máquinas que têm controle de posicionamento, né? É, a gente precisa dessa referência de posicionamento, aí vão trabalhar com o servo acionamento. Algumas máquinas que trabalham com posicionamento trabalham com motor de passo, como eu já disse a vocês, impressoras, algumas coisas desse jeito. Mas o setor industrial, que precisa de muita força, muito torque, aí é o servo acionamento que consegue resolver esse problema. Com motor de passo já fica bem complexo para grandes torques. Funcionamento dos servos drives, né? O servo drive ele vai receber um sinal do sistema de controle, amplifica e transmite uma corrente elétrica para o servo motor produzir os movimentos proporcionais ao sinal de movimento. Então, ele vai receber uma ordem, tá? Quando eu trabalho, por exemplo, com um sistema de posicionamento, né? Eu dou um sinal para ele, olha, gira para mim 15 voltas no sentido horário. Ok? Ele vai receber esse comando e vai transformar esse comando em uma sequência de acionamentos para gerar essas 15 voltas exatas do eixo. Tá? Inclusive, ele trabalha com fração de volta. O encoder, acoplado ao servo motor, devolve o estado atual para o servo drive, que compara o estado atual do motor com o estado desejado e altera a tensão ou a largura dos pulsos do motor para corrigir o desvio. Tá? O segredo do sistema de servo é o sistema de sensor que consegue descobrir a posição que está o eixo. Então, esse é o maior segredo, tá? Esse encoder aí, que a gente vai ver mais à frente. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Tá? Aqui a gente tem o servo drive, o servo motor. Aqui a gente tem as estruturas da VEG, tá? Essa linha SCA05. Aqui na unidade de Patinga a gente tem essa aqui, a gente faz a prática com esse servo aqui. Os motores, tá? Observe que os motores eles têm dois pontos de conexão, um é para conexão da alimentação do motor, o outro é a saída dos sensores de posicionamento. Tá? Então, quando o eixo movimenta aqui, os sensores lá reconhecem o movimento e avisa o drive o quanto ele movimentou. As características do servo drive, resposta rápida, trabalha com frequência de 400 Hz ou mais, né? Como ele é um motor, trabalha com motor de indução, tá? Um motor trifásico, então ele 400 Hz, ele recebe 600 da rede, ó, quanto a mais que ele consegue trabalhar. Tá? Aceita velocidades até 5.000 RPM com precisão no posicionamento, então você consegue tirar 5.000 rotações por minuto de um motor trifásico, então a velocidade muito grande, né? Possui alto torque, tá? Muita força, eles ocupam pouco espaço. Esses motores aí, eles são IP67, eles são à prova d'água, né? Pode molhar eles, que internamente eles não vai ter penetração de água.
Possui conexão para filtros de reatância de corrente contínua para controlar a emissão de correntes harmônicas, né? Então, todos esses conversores aí, CA para CC, CC para CA, eles precisam ter esses filtros para não devolver harmônicas da rede para a rede, poluindo a rede elétrica. Os parâmetros do seu controle, né? Ele pode ter o controle de velocidade. Se eu for controlar a velocidade dele, pode ser por uma entrada analógica. O controle de posicionamento através do trem de pulso. Esse trem de pulso que a gente fala aí são os encoder, né? Encoder incremental, absoluto e o resolver. O controle de torque através da entrada analógica. O display, né, disponibiliza para usuários informações de velocidade do campo, comandos de torque, números de pulsos, sinais de entradas e saídas digitais, comandos de pulso de velocidade, desvio de posição, pulsos do encoder. Então, tudo o que tiver de parâmetro nele, a gente consegue ver pelo display que tem nele. Esse display aqui, ó. Realizar a programação através de um computador, utilizando um canal de comunicação serial ou USB. Tá? Esse aqui é uma porta serial que a gente conecta nele. Tá? Essa IHM aqui, ela pode estar agarrada nele aqui, ou a gente fala que é IHM remota, que a gente coloca ela na porta, a porta do cofre e coloca ela na porta do cofre, desse jeito aqui. Tá? É, Pode ser usado através de um software proprietário do fabricante. No caso da VEG, para esse elemento aqui é o software SuperDrive, é um software gratuito, mas ele só tem função de uso se eu tiver o Drive, tá? Sem o Drive eu posso instalar no computador, mas eu não tenho muita coisa para fazer nele, não. É possível acessar todos os parâmetros e alterá-los em tempo real, aí acompanhar, monitorar, né? Durante a operação, o equipamento é possível monitorar os valores através do computador. Utilizar placas de comunicação de dados para protocolos de comunicação específico, como o Profibus DP, DeviceNet, entre outros, tá? O Modbus, tá? Tudo ele comunica aqui, tá? É um equipamento, digamos assim, bem, bem robusto a nível industrial e para automação. Aqui a gente tem um exemplo do software, tá? Que é distribuído gratuitamente no site da VEG. A VEG está com uma outra linha posterior a essa SCA, que aí já trabalha com outro software. Então, a gente precisa de estar com dois softwares dependendo do drive que a gente está usando, tá? Alguns vão funcionar com um drive e outros vão funcionar com outro drive. Então, a VEG tem os dois softwares. SuperDrive, o outro me fala o nome aqui agora, mas é só entrar no site que vocês acham. Esse novo eu não trabalhei com ele ainda não. Os servomotores é um equipamento eletromecânico que apresenta movimentação proporcional referente ao acerto do comando. Então, eu consigo ter um controle, tá, de posicionamento do eixo dele, né, que é o principal. Eu posso também trabalhar com torque e com velocidade, tá, mas para ser o acionamento principal, tá, é o posicionamento. É um dispositivo que utiliza uma malha fechada através de um sinal de controle para verificar a posição atual e atua no motor para posicioná-lo. Esse aqui é um servomotor, tá? Essa parte da frente dele aqui, dessa linha mais clara aqui para frente, é o motor. Essa caixa aqui é a caixa de ligação do motor. Do lado de trás, tá, fica o sistema de sensoriamento dele, tá? Ele consegue pegar e vai girar através dos sensores lá dentro e ele consegue saber a velocidade desse movimento do eixo e o quanto ele se movimentou, tá? De forma lá em relação à fração. Então ele sabe a posição do eixo todinho aqui através dos sensores eletrônicos que vão comunicar, tá? Então, por isso eles têm esses dois pontos de conexão. Alguns os cabos vão ser ligados aqui, e outros têm um soquete, você só encaixa e rosqueia. Isso depende do modelo.
Possuem três componentes básicos: o sistema de servoacionamento, né, o sistema atuador, que é o motor elétrico, podendo ser de corrente alternada ou contínua, mas os mais usados no setor industrial é de corrente alternada, acoplado ao motor utilizando um conjunto de engrenagens, conhecido como redução. O objetivo é amplificar o torque, né, o sistema de redução mecânica. O sensor, ele é acoplado ao eixo do servomotor, que é essa parte traseira. Pode ser um encoder, tá? Ou um resolver. O encoder tem dois tipos, a gente vai ver mais à frente, que é o incremental e o absoluto. E tem o resolver, que trabalha com outra forma de aplicação, mas os dois conseguem descobrir o posicionamento. E tem o servo drive, que é um circuito de controle responsável por executar lógicas de controle internamente através da recepção de sinal de campo. Tá? É um drive igual de um inversor. O servomotor é do tipo síncrono, o estator é bobinado como nos motores de indução trifásico. Então, aqui tem as bobinas, ó. Aqui ele está em corte, tá? Os três grupos de bobinas mesmo, normal igual ao motor trifásico, tá? O rotor é composto por ímãs, tá? Ímãs permanentes. Então, por isso, não tem bobina no rotor. E como o rotor é um ímã permanente, ele se torna uma máquina síncrona. Coencoder, que atrás aqui que é um encoder ou resolver, no caso desse aqui é um resolver, tá? Acoplados para fornecer sinais de posicionamento ou velocidade. Tá? Então você tem diversos tipos. Eu tinha falado com vocês de encaixe aqui, ó. Esse aqui é de encaixe. Ó. Encaixe da alimentação do motor, encaixe do sistema de sensor. Encaixe da alimentação do motor, que é para cá, encaixe do sensor. Aqui a gente tem ainda a estrutura, né? Ó, tá? Aqui, ó, o mesmo motor, os grupos de bobinas também em corte, e aqui dentro o nosso sensorzinho. Aí, essas duas imagens aqui, ó, pequena aqui, tá? São servos acionamentos de motores de corrente contínua bem pequenos, né? Que trabalham com potenciômetro, então é só para definir, para mostrar que temos os sistemas mais industrializados, esse aqui é um eixo difuso de esfera, né? Bem preciso, e os sistemas mais arcaicos para aplicações que exigem menor precisão e menor força também, né? Tá? Aqui a gente tem a mesma estrutura desse ali, cabo de alimentação do motor, tá? Três fases mais o terra, e aqui o cabo de dados do sensor. Aqui alguma pergunta, alguma colocação? Fique à vontade. Tem perguntas? Vamos lá. Os encoders, né? O encoder transforma o movimento rotacional do seu eixo em um trem de pulso. Obrigado, Natan, pelo retorno. Tá? O encoder mais comum no mercado é o encoder incremental, tá? E o encoder absoluto. Tá? Que a gente tem exemplo aqui, ó, o eixo gira aqui, ele vai girar, que tem um disco aqui, e uma unidade eletrônica que vai transformar esse movimento de disco em um trem de pulsos que vai sair aqui. Isso aí como diz um colega meu, é uma caixinha preta, né? Tá? Tem que evitar de abrir para não dar problema. O encoder incremental gera um trem de pulsos, por exemplo, né? Um encoder de 1024 pulsos por revolução, uma volta completa do motor, tá? Ele gera 1024 pulsos, então resolução boa, tá? No disco. Se ocorre um giro de 10 graus, tá? De uma circunferência de 360, ele vai enviar 28 pulsos. Só fazer uma regra de 3, né? Se 360 graus é 1024, em 10 graus é quanto? É 28. Se houver perda de energia da máquina que utiliza o encoder incremental, será necessário referenciar a máquina. Tá? Significa movimentar seu eixo a uma velocidade bem lenta até que o eixo chegue a um sensor que informa que aquele ponto é o zero. Tá? Então, essa característica de referenciar é achar um ponto onde a gente chama de coordenada zero, né? Eu gosto de mostrar às pessoas aí essa questão da referência, é quando você liga o impressor e manda imprimir um papel, essa impressora jato de tinta, tá? A primeira coisa que ela faz é fazer um movimento
e o carro de tinta ele movimenta para a esquerda e depois para a direita, para saber os limites dele. Ele consegue se referenciar e depois ele volta para o ponto de descanso e inicia a impressão com a referência. Então, isso é um referencial, uma máquina. Quando é uma máquina industrial, você tem um ponto de referência, é um sensor que você chega com ele, você manda movimentar, ele chega naquele ponto lá, ele sabe que é o limite da esquerda. Tá? Se é só esquerda e direita, ele vai andando para a direita devagar, acha o limite da direita. Então, aí ele sabe os pontos de coordenada. E na parametrização, você definiu, por exemplo, que a esquerda é coordenada 0, que é o ponto de movimento dele, que é o limite que ele vai movimentar, e o da direita é o máximo que ele pode movimentar. Chegou lá, ele tem que parar. Então, ele acha a sua referência. Aqui a gente tem uns desenhos bem simples de um sensor incremental, um encoder incremental, tá? Uma placa com os furos aqui, né? Se ela for, dependendo do material, ela é um material de preto, por exemplo, uma cor bem escura, que não transpassa a luz, e esses furos aqui de material opaco. Quando ela é de um bloco maciço, pode até ser um furo mesmo, a ausência de material aqui. O objetivo é permitir e não permitir a passagem da luz. De um lado vai ter um LED que vai emitir a luz, do outro tem um sensor que vai perceber a luz. Então, esse movimento aí, ele consegue perceber essa ausência de luz e a presença da luz, e ele define isso como uma fração de movimento. Ele vai contando essas frações de movimento. Quando ele tem duas sequências de discos aí, ele consegue, com a combinação delas aí, saber se está rodando no sentido horário ou anti-horário. Tá? São gerados pulsos em A e em B, que são originais em duas marcações radiais, igualmente espaçadas, que permite a detecção da posição através da contagem de pulsos e do sentido de rotação, pelo defasamento dos pontos A e B. Tá? Então, pela sequência que tem a luz, né? Se a luz chega primeiro num determinado ponto no A, para depois chegar no B, ele vai saber se está sentido horário ou anti-horário. Tá? Já o encoder absoluto, por ser um conjunto de engrenagens e uma eletrônica pouco diferenciada, não gera um trem de pulsos, mas um código binário que informa o seu ângulo exato. Então, esse aqui, ó, ele tem três linhas aqui, ó, uma, duas, três. Tá? Então, ele vai ter 3 bits. E essas combinações de 3 bits vão dar o número de 0 a 7. Então, ele vai ter 0 a 7 inclui 8. Então, ele tem 8 posições dentro de uma circunferência. Ok? Tá? Aí, ele gerando esses números, ele vai saber em qual dessas posições. À medida que ele vai aumentando a quantidade de bits que trabalha, ele vai aumentando a resolução. Tá? Aqui a gente já tem um com 4 bits, aqui embaixo tem um exemplo de 5 bits, e à medida que vai aumentando a quantidade de bits, você aumenta a resolução. É lógico que para o setor industrial você vai ter muitos bits aqui, tá? Para definir corretamente a posição. Cada posição do disco corresponde a uma combinação de sinais, em geral fornecido por sensores ópticos que percebem a passagem pelas placas de disco. Esse tipo de sensor, tá? Ele consegue, quando desenergizar, energizar, ele vai repetir o número que ele estava mostrando. E essa repetição desse número, ele vai saber a posição do motor. Tá? Se você gravar internamente quantas voltas ele já deu e saber dessa forma aí a posição que ele está em fração, aí você tem a memória da máquina. Então ele não perde a referência. Já os resolver, tá? É um transformador de alta frequência, normalmente de 5 a 10 kHz, onde o primário está situado no rotor, então o primário gira, e existe 2 secundários em quadradura do estator. Quadradura é 90 graus. Tá? As amplitudes e fases das tensões induzidas no secundário são função da posição do rotor. Tá?
Um circuito condicionador processa as tensões induzidas no secundário, fornecendo uma tensão proporcional à tensão. A gente tem mais ou menos essa estrutura aqui, né? No rotor eu vou ter, tá, uma alimentação, vai gerando um campo magnético aqui, duas bobinas perpendiculares uma da outra aqui, tá? E aí a questão aqui que a gente vai olhar para essa tensão aqui, tá? O seno, a gente chama de VS, né? Tensão do seno, e essa aqui é a tensão do cosseno, tá? Observando a defasagem dessas duas tensões que são induzidas pelo campo magnético gerado pelo rotor, se consegue saber a posição angular aqui. Então, ela tem uma complexidade bem grande na matemática, tá? Lógico que se faz isso a nível de hardware, tá? A aplicação não precisa, você já sabe o resultado. E temos também um outro tipo de sensor que não é de posicionamento, é de velocidade, tá? Que a gente chama de taco gerador, tá? O taco gerador CC de um ímã permanente acoplado ao eixo em que desejamos medir a velocidade. A tensão de saída deve ser estabilizada na faixa operacional, a saída deve ser estável e as variações de temperatura. Um gerador de corrente contínua, tá? De ímã permanente, por exemplo, esse aí, a tensão gerada é proporcional à velocidade. Então, você definindo, ela é bem linear. Tá? Você definindo essa estrutura, você consegue descobrir qual velocidade que a máquina está. Então, é bem confiável, muito usado, só para determinar a velocidade. Geralmente incorporam compensação de temperatura através dos termistores, né? Que a temperatura afeta um pouquinho essa tensão. Aqui a gente tem algumas imagens de tacos geradores, né? São geradores de corrente contínua. Você acopla o eixo dele ao eixo do motor, aí você fica sabendo a velocidade do motor através da tensão aqui. Aí ele vem na plaquinha dele a característica, né? Que de trabalho, ele vai trabalhar, por exemplo, de 0 a 5.000 RPM, gerando de 0 a 20 volts. Isso significa que se ele estiver gerando 20 volts, vai ser 5.000 RPM. Se ele gerar 10 volts, eu sei que a velocidade é 2.500 RPM, e assim por diante. A tabela a seguir mostra um comparativo, tá, entre os principais tipos de sensores de posicionamento e velocidade empregados nos servomotores. Tá? A gente tem aqui os sistemas encoder incremental, encoder absoluto e resolver. Tá? O taco gerador não está aqui porque, na realidade, ele é usado só para velocidade. A gente está pensando aqui em posicionamento. Tá? O encoder incremental, a vantagem dele que é usado em projeto robusto, grande quantidade de resoluções, tá? Tipos de montagens e interface. A desvantagem é a posição é perdida após uma falha de energia. Então, falhou a energia, a gente tem a posição é perdida. Tá? Isso se consegue, digamos assim, superar, tá? Colocando no break para o sistema de computacional, não no break para acionamento do motor, o sistema computacional, ou seja, se acabou a energia, desligou a energia, você consegue, através do sistema de bateria, manter os dados que o processador recebeu do sensor. O encoder absoluto, tá? É dado de posição disponível após falha de energia, alta resolução disponível, tem muitas resoluções. O problema dele é alto custo financeiro. O resolver, que é os transformadores, ele é um projeto robusto, ele é insensível a vibrações e temperaturas, então, alteração de temperatura pode danificar, por exemplo, os discos, tanto no encoder incremental quanto no absoluto, e o resolver não tem esse problema, e vibração também pode danificar, tá? Então, o resolver ele tem essas vantagens aí, tá? Ele precisa de pouca fiação montado no motor, tá? E a desvantagem dele é que a montagem é complexa, né? O circuito eletrônico dele é bem complexo para fazer aquelas contas lá e determinar a posição. Mas esse aí está tudo disponível no mercado. O servo conversor, né? Que é uma unidade eletrônica de sistema de acionamento, servoacionamento, e sua principal função é realizar o posicionamento através de um sistema de controle, mantendo alta performance de força e velocidade nos motores síncronos de ímã permanente. Tá? E
O inversor estudado na unidade anterior, que a gente viu o inversor de frequência, como principal função o controle de velocidade e torque no motor de CA. Tá, ok? A gente viu as funções escalar, vetorial, tá? O funcionamento e tecnologia empregado no sistema eletrônico do servo conversor foram mantidos, adicionando a ele uma realimentação que permite o trabalho em malha fechada. Então, o servo conversor é praticamente um inversor de frequência, só que esse inversor de frequência que é usado como servo conversor, ele também tem entrada para os sensores tipo incremental, absoluto e resolver. Então, ele consegue ter uma precisão melhor. Aqui a gente tem aqui observa lá a foto do servo conversor da VEG, o SCA05. Tá? A topologia empregada no sistema de servo-acionamento inclui a unidade de servo conversor. Observar que a parte de potência dele é a mesma de um inversor de frequência. Chega uma rede trifásica, retifica, filtra e os IGBTs aqui entregando 3 fases para o motor. Não mudou em nada na parte de potência, que vai mudar na parte de controle. A diferença básica entre o funcionamento do inversor e o servo conversor está no sistema de realimentação, tá? Que é a parte de controle dele. Observe a seguir o esquema global de acionamento e controle do servo acionamento. Aqui é a unidade de potência dele, é o inversor trifásico. A lógica de comando aqui, o circuito de controle dele aqui, que é diferente do inversor convencional. Então, além de entregar as 3 fases para o motor aqui, ele tem essa reação de corrente aqui, tá? Que através da corrente que ele controla o torque. Então, o controle dele por torque, a reação de torque dele vem aqui para aqui. Os sensores aqui, que pode ser o encoder incremental, um absoluto, um resolver, traz a condição de posicionamento para ele aqui, posição também traz a condição de velocidade. E ele recebe o comando de referência aqui, ó. Recebe um comando de referência, faz a lógica e executa. Então, é basicamente isso que ele vai fazer. A malha mais interna de controle de corrente sobrepõe-se à malha de controle de velocidade e essa é a malha de controle de posição, como apresentado na figura aqui, né? Então, aqui eu tenho o controle de posição, controle de velocidade, tá? E o regulador de velocidade através das rampas aqui, em função da reação da corrente, que é o torque. Então, ele recebe um comando de posição e vai executar a posição, mas pensando em velocidade e em torque. Tá? Isso para o motor assíncrono de imã permanente. Sistemas de transmissão mecânica. Tá? Nas situações em que as solicitações de muito torque elevado, existe ainda a possibilidade de combinação de servomotores utilizando o sistema de transmissão mecânica. Tá? Em geral, o servomotor é associado a um sistema de transmissão de potência mecânica e esse é a carga movida, conforme apresentado na figura a seguir. Então, eu tenho aqui o servo drive, o servomotor, a transmissão mecânica. Isso pode ser uma transmissão por corrente, por correia, por engrenagens, diversos tipos de transmissão que tem. Essa transmissão, o objetivo dela nesse sistema é reduzir a velocidade. Tá? A proporção que se reduz a velocidade, se eu reduzir a velocidade em 5 vezes, eu consigo ter o ganho de 5 vezes no torque, na força. Então, a vantagem de se trabalhar com o sistema mecânico de reduzindo velocidade é o ganho de força. Então, eu tenho mais força no sistema. Eu perco em velocidade, mas ganho em força. Instalação dos servos, né? A instalação básica para todos os tipos de servos é muito importante, ou seja, que seja realizado com bastante atenção para que o equipamento funcione corretamente. A figura ao lado representa um esquema de ligação do servo acionamento e de seus acessórios. Aqui tem o servo drive, servo motor, tá? A parte de potência dele vai ligar no servo drive, na saída do servo drive de carga. Os sensores dele vai ligar no servo drive na parte de sensores. Aí você tem os componentes externos aqui que a gente vai falar ao lado aqui, né? Ó, que é esse elemento aqui, tá? É a alimentação do freio, que eu posso gerar um freio no sistema, tá? Um freio externo, tá? Que é alimentado por 100 a 200 volts alternado, pode ser corrente contínua também, dependendo do servo, do tipo de servo. Aqui a gente tem o item 2 aqui, o disjuntor de alimentação geral dele aqui, né? Protege a linha de alimentação e desligamento
alimentação do circuito quando sobrecorrente é detectada, né? O filtro de ruído, tá? Entre o disjuntor e a alimentação. Um contator magnético, tá? Ligar e desligar. Quando você ligou aqui, você liga, você habilita o drive a funcionar. Alimentação do freio, que é esse elemento aqui. Resistor regenerativo, né, que conecta um resistor regenerativo externo, os terminais B1 e B2, é lá no positivo e no negativo depois da retificação trifásica lá, se a potência regenerativa for insuficiente. Para 6 kW ou mais é necessário um resistor externo. Tá? Esse resistor aí é para ajudar na frenagem do motor, absorver a energia de frenagem do motor. Controle periférico, conecta o servo que é o controlador externo, ISK ou a outro fabricado de outra empresa, aqui esse elemento 7 aqui, a comunicação externa, né? O 8 é o operador digital, né? Permite que o usuário setar os parâmetros de referência de operação para mostrar alarmes de operação. É aqui que vai ligar o IHMzinho dele. O 7 você pode fazer um cabeamento para ligar o computador, e no 8 aqui, a IHMzinha para você controlar normal. E ainda tem um cabo para esse modelo aí, o cabo YF12, para ligar no computador. Para assegurar uma operação estável e segura, sempre observe as seguintes precauções de conexão. Utilize cabos próprios, tá? Cabo específico para conexões de servos. Por mais similares que eles pareçam, utilize os cabos para entrada de referência e cabeamento do encoder. Corte a parte excedente dos cabos para minimizar o tamanho e evitar o efeito antena, né? Deixar os cabos mais justos. Em uma instalação que utiliza cabo multivia, o cabo PP, aterra os cabos reserva. Às vezes você pegou um cabo lá com 7 vias, você precisa só de 4, vai sobrar 2. Esses 2 você tem que aterrar eles para eles não ficarem flutuando. Para o cabeamento de terra, utilize a fiação mais grossa possível, por exemplo, o AWG14, que é 2 milímetros ou mais, né? Se a gente for seguir a norma aqui na NBR 5410, o cabo do terra, de aterramento da carcaça, vai ter o mesmo cabo da chegada da alimentação. Então, vai ser em função da chegada da alimentação. Tá? Aqueles cabos que chegam para o disjuntor, terra vai ser o mesmo bitola dele. O dimensionamento de cabos deve ser realizado por profissionais capacitados, obedecendo às normas vigentes. O aterramento de classe 3, pelo menos, é recomendável 100 watts no máximo. Aterre em apenas nos lados do cabeamento. Se o motor for isolado da máquina, aterre diretamente. Tá? Se o motor não for ligado na carcaça da máquina. Para prevenir problemas de funcionamento por motivo de ruído, posicione o dispositivo de referência de entrada e também o filtro de ruído o mais próximo possível do servo. Sempre instale o circuito de absorção de sobretensão nos relés, solenoides, contadores magnéticos. Em paralelo com bobinas deles, um elemento chamado snubber, tá? Que é um resistor em série com capacitor, que ele faz essa absorção. A distância para a passagem de cabos da linha de alimentação, tá? Entenda como linha de alimentação a fiação de energia e alimentação do motor, né? Os cabos de potência. E da linha de sinal, entenda como linha de sinal as informações vindas de um controlador externo, CLP, tá? Deve ser de no mínimo 30 centímetros, ou seja, separar os cabos de força dos cabos de dados. Observando a colocação da alimentação e das linhas de sinal em dutos separados, a separar um com o outro. Nunca enrole os dois tipos de sinal, tá? Deixar os dois juntos, evitando assim a geração de campo magnético e geração de ruído no equipamento. Você pode ter um acionamento indevido. A parametrização, né? Podemos realizar a parametrização através de um computador pessoal, que é um PC, utilizando o canal de comunicação serial USB através do software proprietário do fabricante. É possível acessar todos os parâmetros e alterá-los em tempo real. Durante a operação, o equipamento é possível monitorar os seus valores. Então, a gente pode fazer aqui pela IHMzinha ou pelo computador através do software. Dá para fazer pelos dois. Eu prefiro sempre fazer pelo computador, que eu tenho uma visão melhor de todos os parâmetros. Aqui fica meio chato para ver. Fazer ajuste de detalhe, ajuste pequeno aqui dá para fazer. Óbvio, uma parametrização maior no computador é muito mais prático para fazer.
A gente utilizaremos aqui o SCA-05 para exemplo de parametrização, visto que, independente do modelo e fabricante, os parâmetros de ajuste desse dispositivo são parecidos para todos. A IHM Standard do SCA-05, tem essa aparência aqui, contém um display de 5 dígitos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 7 segmentos, 2 LEDs, tá? E 4 teclas, 2 LED Power e Fault, e as 4 teclas estão aqui. Tá? A função do displays, né, mostra mensagens de estado de erro e o número do parâmetro ou seu conteúdo. O LED Power indica se o conversor está energizado, sempre que estiver energizado, o Power não vai ficar. A função do LED Fault indica que o seu conversor sofreu algum tipo de erro interno ou externo. Tá? A função da tecla Reset serve para resetar o erro ou reiniciar o servo conversor. É importante observar que o reset dos erros somente será aceito se a condição que gerou o erro não persistir no momento em que pressiona a tecla. Tem erro que você reseta, volta ao normal. Tem erro que não volta porque ele se manteve. Aí você tem que procurar o erro, descobrir. Normalmente aparece um código de erro nos displays. A função da tecla P, que é a tecla de programação, tá? Tem a função de entrar e sair do modo de programação dos parâmetros. Sempre que desejar alterar um parâmetro no display, deve-se apertar a tecla P para ter acesso ao conteúdo. Tipos de controle. Tá? Antes de iniciarmos a parametrização do conversor, é necessário que seja definido o tipo de controle a ser utilizado. Embora em sua maioria os servos acionamentos são solicitados, onde se deseja realizar o controle de posicionamento de paradas, é possível no funcionamento desse simplesmente como controlador de velocidade, igual ao inversor, ou torque em servo com motores. Tá? Aqui a gente tem o modo torque, controla apenas o torque, não importando a velocidade nem a posição, mantém corrente constante, tá? No valor da referência. Variação da velocidade em função da carga, sem controle algum por parte do servo conversor. No modo velocidade, o servo controle mantém a velocidade constante no valor determinado pela referência de velocidade, variação da corrente, tá? Que é o torque, em função da carga. E o modo posicionamento, que é o mais importante, no modo posicionamento o servo mantém a posição constante, no valor determinado pela referência de posição, que é o parâmetro 117, que é a entrada analógica. Controle de velocidade e torque dos motores elétricos já foi visto nas unidades anteriores, a gente viu com o inversor de frequência. Tá? Portanto, vamos focar no controle de posicionamento dessa unidade, utilizando o dispositivo no modo posicionamento. O parâmetro que define o tipo de controle é o P202. Tá? Nesse tipo de controlador aí da VEG, o P202 vai selecionar entre os modos de controle torque, velocidade e posicionamento. A função move, né, antes de realizar a parametrização ou mesmo apresentar um exemplo de parametrização envolvendo posicionamento, é necessário ter conhecimento da função move. Essa função faz o seu servomotor utilizar um ou mais deslocamentos de posição, move de mover, né? Programados. Ao selecionado, faz um servomotor acelerar, seguindo a rampa de aceleração programada, tá? Aceleração, a gente tem dois tipos nesse servo aí, tá? De rampa, a rampa de P100 e P102, até atingir a velocidade de referência, que a gente escolhe a velocidade também. Essa velocidade é mantida até chegar próximo do ponto de parada. Nesse instante começa a desaceleração, também programada via parâmetro, no caso é o 101 e o 103, ou 103, para que o eixo pare e trave na próxima posição programada. Então, ele, além de parar, ele ainda vai travar o eixo. Sentido de giro de cada deslocamento também é setado via parâmetro, tá? Horário e anti-horário. O deslocamento que o servomotor vai fazer ao ser acionado, a função move é determinada pela referência da função move, que é composta por dois parâmetros. Tá? Nessa função move, eu tenho que informar o número de voltas que o motor vai dar, o número de vezes que o eixo vai girar e o número de fração de voltas, que eu posso falar que eu quero que dê 5 voltas e 0 de fração. Mas eu posso falar que é uma determinada quantidade de fração. Então, eu posso determinar o ângulo, que é aquele que gira. O eixo do motor irá gerar o número de voltas, mas a fração de voltas previamente programadas. Então, ele consegue controlar
literalmente o posicionamento. Ciclos de posicionamento podem ser programados nesse conversor aí, 10 ciclos de posicionamento com no máximo 10 posicionamentos no total. Tá? Exemplos de aplicação de um ciclo de posicionamento com uma posição. Tá? Quando acionada a função move, essa função move eu posso acionar ela por uma tecla ou por um comando via rede. O motor deve girar 5 voltas a 200 RPM no sentido horário. Então, isso é um comando para ele. Apertou a tecla lá, vai dar 5 voltas na velocidade de 200 RPM no sentido horário. Outro exemplo, quando eu apertar a função move, o motor deve girar 150 voltas a 1.800 RPM no sentido anti-horário. Então, você vai ter isso aí. Quando acionada a função move, o motor deve girar 280 graus no sentido horário. Você já pode dar em graus. Quando acionada a função move, o motor deve girar 3/4 de volta. E assim, essa questão de sentido, tá? Em alguns servos, você coloca o valor negativo é anti-horário, o positivo é horário. Aí já fica certinho. Importante, na hora da parametrização, deve definir também como será o acionamento da função move. Ela poderá ser acionada via parâmetro, através do P435, ou via entrada digital. Escolhe uma das entradas digitais e coloca ela a função move. Tá? Independente de ser acionado via parâmetro ou entrada digital, define-se o ciclo de posicionamento como uma posição, tá? É um ciclo de posicionamento com uma posição, e um ciclo completo, né? Um ciclo de posicionamento com mais de uma posição. Tá? Aí eu aperto, ele vai fazer uma sequência de combinações de movimento. Exemplos de aplicação de um ciclo de posicionamento com uma posição. Tá? Quando acionada a função move, o eixo do motor deve, tá, girar 5 voltas a 200 RPM no sentido horário. Tá? Inverter o sentido e girar 27 voltas a 1.500 RPM no sentido anti-horário. Parar até que seja dado um novo comando move. Observe que se apertou um, ele vai tantas voltas para um lado, numa determinada velocidade, depois ele volta tantas voltas para o outro e para. Outro exemplo, quando acionada a função move, o eixo do motor deve girar 7.000 voltas a 1.705 RPM no sentido anti-horário. Girar 15.727 voltas a 3.000 RPM no mesmo sentido. Girar 3/4 de volta a 150 RPM no mesmo sentido. Girar 12 graus a 76 RPM no mesmo sentido. Girar 8 graus a 15 RPM no mesmo sentido. Parar até que seja dado um novo comando da função move. Esse é um comando, fez toda essa função aí. Ok? Então, essa é a estrutura. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma prática que a gente faz na escola aqui com o nosso servo, tá? Exemplo de parametrização da função move, tá? Exemplo 1, estando DI1, a entrada digital 1, acionada 24 volts, tá? Ela é uma chave que ela estiver acionada, ela vai habilitar o servo a funcionar, tá? Sempre que o servo receber um sinal binário em sua entrada digital, suponhamos de um CLP, né? Então, o DI2 é que faz a função move. O eixo do servo motor deve gerar 8 voltas completas na velocidade de 200 RPM e rampas de aceleração e desaceleração de 2 segundos. Bem simplesinho. Como é que ficam os parâmetros aí? Tá? É muito parecido como parametrizar um inversor. Tem que digitar, no caso da padrão VEG, o P005 libera a senha de acesso. Então, eu digito 5 lá, libera alteração de parâmetro. O P100 é a rampa de aceleração, o 101 de desaceleração. O valor está aqui, está em milissegundos, então é 2.000 milissegundos para acelerar e 2 para desacelerar. O comando P124 é referência de velocidade para o posicionamento 1. São 10 posicionamentos disponíveis, vai usar o 1. Então, 200 RPM. O P202 tá igual a 3, é o modo de operação, posicionamento. O P2229 tá, é igual a 1, é a opção de rampa.
Então, ele vai habilitar a rampa P100 e P101 para aceleração e desaceleração. O 263 igual a 1, tá? Habilita, desabilita o servoconversor, tá? Que é o ligar e desligar, não a função move, em DI1. O 264 igual a 11, tá? A entrada DI2 vai ser com a função move para a posição 1, com posição 1. E a entrada 4, o parâmetro 441 define o ciclo 441 para o posicionamento 1. 451 executa o posicionamento utilizando as rampas, a P100 e 101. E o 481, número de voltas que o eixo irá girar, as 8 voltas aqui. Então, você tem que fazer essas configurações. Além dessas configurações aí, você tem as configurações de hardware dele, né? Que você tem que falar com o servo quem que ele é e falar qual motor que está ligado nele, que é a configuração de hardware. Outro exemplo aí, né? Estando DI1, entrada digital acionada em 24 volts, sempre que o servoconversor receber um sinal binário em sua entrada digital DI2, mesmo caso, tá? O eixo do motor deve gerar 2 voltas completas com velocidade de 3.000 RPM, com rampa de aceleração e desaceleração de 2,5 segundos. É praticamente a mesma, só alterou aqui o número de voltas e a velocidade, além das rampas. Então, só vai alterar o número de voltas, a rampa e a velocidade. Não alterou o resto, não. A definição de fração de volta, quando a gente for trabalhar com fração de volta, né? Frações de volta também são aceitas. Nesse caso, considerar uma volta inteira, ou seja, 360 graus, isso aí depende muito do tipo de sensor. Para esse sensor que eu estou usando, uma volta completa são 16.384 pulsos, que é o rádio do meu equipamento. Aí você tem que consultar o manual do equipamento que você está usando, o manual, no caso, do motor. Que é o meu Zone Resolver, tá? Para converter o número de pulsos necessário em ângulo, deve utilizar a seguinte forma. Na realidade, é a relação de regra de 3, né? Uma volta é 360 graus, então 16.384 pulsos é 360 graus, tá? Quantos graus, x graus vai dar quantos pulsos? Só fazer uma regra de 3, aí você vai ter um número desejado. Por exemplo, aqui a gente deseja rotacionar 3/4 de volta, ou seja, 270 graus. Utilizando a fórmula, eu pego a quantidade de pulsos e multiplico pelo grau aqui e divido por 360, 12.288 pulsos. Aí, para cada parâmetro de posicionamento, eu tenho um local para inserir a quantidade de voltas inteiras e outro para selecionar os pulsos da fração. Tá? No caso desse movimento aqui, do 471, é o 441, do 480, o 450, para esses movimentos. Sobre o servacionamento, alguma dúvida, alguma pergunta? Fala só um pouquinho aqui, é rapidinho, sobre o processo batelada. É fechar. Sem dúvida, então vamos seguir. Tá? No processo batelada, uma dada quantidade de material é processada através de passos unitários. Ao contrário do processo contínuo, né, que termina uma fase, começa outra, termina, começa outra, o processo batelado é bem mais complexo, assim dizendo. Tá? Cada passo sendo completado antes de passar para o passo seguinte. Tá? A alimentação do processo batelado é feita em quantidades discretas de modo descontínuo. Então, ele não tem muita sequência. O processo é alimentado, a operação é executada, o produto é descarregado e reinicia-se outro ciclo. Cada operação do processo batelada pode ser considerada como um processo contínuo, porém o tempo envolvido é relativamente pequeno, medindo minutos ou horas. O processo batelado é aquele em que as funções de transferência de material ou processamento de material são cíclicas com resultados repetitíveis. Então, são muito iguais. O processo batelada faz um produto em quantidades finitas. Então, depois que eu faço um produto lá, é como se for fazer uma receita de biscoito, aí vai dar tantos biscoitinhos, mais ou menos assim dizendo.
Um exemplo do nosso cotidiano do processo batelado é a elaboração de uma sopa. Nesse caso, a receita dessa sopa já foi passada de geração a geração por anos. No passado, cozinhar a sopa era feita controlando manualmente, porém os passos e funções típicos de um processo batelado já eram explícitos e reconhecidos, como 1. Medição, sensação que dá por meio de tocar, escutar e degustar. Tá? Então, sensor. O atuador, a interferência direta de cozinhar com o processo, como mexer a sopa, aumentar ou reduzir a fonte de calor, adicionar ingredientes ou remover a panela do forno. Toda vez que alguém está fazendo uma ação lá, ele está atuando. Segurança, como evitar ou extinguir o fogo na cozinha, certamente com extintor de emergência. Manipulação anormal, né? Redução do fogo em caso de excesso de fervura ou aumento da agitação para evitar que a sopa grude na panela. O controle regulatório é mantendo a temperatura da sopa no ponto de ebulição. Sequência, execução dos passos do processo em ordem pré-determinada, que vai fazer. Coordenação do processo, certos ingredientes foram medidos, pesados ou pré-processados para servir como matéria-prima antes de começar o processo principal de cozinhar a sopa. E programação, onde alguém programa e supervisiona o processo para fazer vários potes de sopa para toda a família. É fácil imaginar que um controle de qualidade, em termos de se garantir um gosto agradável e consistente para vários potes de sopa, é requerido pelos usuários finais, sendo o controle de qualidade considerado um ponto de extrema importância pelo cozinheiro. Então, isso aí é um processo batelada, tá? Mas esse exemplo mostra que funções incluídas no processo de batelada são diferentes de fazer uma sopa. A principal diferença é se tem os equipamentos necessários para executar as funções automáticas por meio de equipamentos automatizados. Dá para automatizar todo esse processo? Esse é o grande problema. Como havia fenômenos pouco conhecidos, o controle de processo batelado foi considerado uma arte ou uma habilidade no passado, ou seja, era muito manual, tá? A pessoa tinha que ter essa habilidade. Os processos de batelado originais eram tão elaborados que requeriam muita atenção e experiência para fazer produtos com uma qualidade consistente. Atualmente tem-se um enfoque mais científico e muitas incertezas foram reduzidas ou resolvidas. Historicamente, o crescimento do conhecimento dos fenômenos físicos e químicos, junto com o aparecimento de novas tecnologias, métodos e técnicas, possibilitaram o técnico de controle automatizar as funções descritas acima. Então, essa automação foi permitida, né? A automação começou com as medições no processo e com os atuadores diretos na planta. Depois se seguiu com a automação das funções do controle lógico, de intertravamento e o controle regulatório. Gradualmente, a automação foi aplicada ao controle de sequência e nos níveis de programação. Então, você foi conseguindo, parte a parte, fazer a batelada. A automação sempre foi inspirada por várias exigências, conforme a sua demanda, né? Aumentar a segurança, proteger o ambiente, melhorar a saúde de trabalho do operador, melhorar a qualidade do produto, aumentar a eficiência e produtividade, controlar os tempos de entrega. Com a maioria dos problemas de controle ocorre durante as transientes da partida, o processo tipo batelada é mais difícil de ser controlado, porque ele reinicia o tempo todo, né? Pois ele realiza muitas partidas e fica parado durante intervalos de tempo. Como consequência, foram desenvolvidos controladores especiais para o processo tipo batelada. Basicamente, tais controladores possuem a capacidade de partir em automático e não precisam ser desligados nos intervalos de processo parado. Fica em stand-by, sem problema de saturação. A gente tem exemplo aqui de várias misturas, né? Controle das misturas para gerar uma batela, quando a gente fala. O gerenciamento da batelada não é fácil projetar um sistema de controle de processo batela de uso geral. Parece fácil no início, mas quando se examina as exigências operacionais e funcionais, se vê que elas são mais complexas que a maioria das outras aplicações. De fato, o projeto de um sistema para controle de processo contínuo é relativamente mais fácil. O controle contínuo pode ser visto como uma parte de um controle de um processo batela. As exigências operacionais básicas são mover quantidades discretas, que a gente chama de bateladas, de materiais através dos equipamentos, operar dispositivos nos equipamentos para criar as condições apropriadas do processo.
No processo da batelada, para diminuir o tempo de produção, são desenvolvidas células ou ilhas de produção que trabalham simultaneamente e depois são agrupadas no final do processo. Então, você tem vários trabalhos paralelos, né, para fazer, né? Enquanto, por exemplo, na sopa lá tinha alguém picando os produtos, tinha alguém fazendo outras funções, aí até juntar, né? Você está cozinhando uma carne para depois pôr os legumes, então você tem muitos serviços paralelos na batela. A figura a seguir mostra os estágios sucessivos de três diferentes bateladas se movendo através da mesma célula de processo. Assim que a batelada 1 acabou no tanque, enquanto ela ainda está na coluna, a batelada 2 pode começar o tanque, esse aqui é o tanque, esse aqui é a coluna. Tá? Assim, quando a primeira batelada se move para o misturador, a batelada 2 é movida para o tanque e a batelada 3 pode começar no tanque. É começada no tanque. Então, você tem três estágios aqui, ó, tá? Primeiro estágio, enchimento do tanque com leite, então colocou leite no tanque. O segundo estágio, enchimento do tanque com espessante. E o terceiro estágio, tá? A misturada. Então, vai fazendo tudo isso aí para depois pôr no misturador aqui. Dúvidas, perguntas, falem comigo, tá? Lembrando que para esse final de semana vocês têm que concluir a atividade 2 até dia 13 e não esqueçam de fazer a pesquisa de satisfação também, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta, falem comigo. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas vou continuar na sala, tá? Obrigado, Natan, pelo retorno. Galera, tá? Tudo de bom para vocês. Precisando, eu estou à disposição. Quaisquer dúvidas, se estiver com a atividade 2 lá, manda mensagem para mim que a gente tenta ajudar vocês, tá? Obrigado. Até a próxima. Lembrando que essa foi a nossa última aula de controle, técnicas de controle, tá? A próxima unidade de vocês é o C12, desenvolvimento de projetos. Ok? Tudo de bom para vocês e até a próxima.